Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Emília, eu já atuei na Justiça do Trabalho como magistrada por mais de 20 anos e, no momento, estou prestando assessoria jurídica sobre o direito do trabalho. Vou conversar com vocês e com o Dr. Marcos Mobili, advogado, empreendedor, especialista em direito do trabalho, sobre um ponto polêmico do teletrabalho, que é o controle da jornada de trabalho. É possível? Não é possível? Doutor Marcos, o governo federal, por meio da medida provisória 927, criou algumas medidas alternativas de trabalho. E o ponto polêmico entre essas medidas é o teletrabalho. O que o senhor tem a dizer sobre o teletrabalho, especificamente sobre a jornada de trabalho, tanto o que diz a CLT quanto o que diz essa medida provisória? Poderia esclarecer para a gente? Claro, tá. Bom, boa tarde, Camila, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, o teletrabalho é um modelo, né, que já está previsto na CLT, ele foi regulamentado pela reforma trabalhista, né, e na reforma trabalhista foi estabelecido que o teletrabalho ele não está sujeito ao controle de jornada. Né, está previsto lá na exceção do artigo 62, inciso 3º da CLT. No tocante à medida provisória, né, a 9.007 de 2020, em razão da pandemia do coronavírus, ela veio flexibilizar um pouco, né, a implementação do regime de teletrabalho para os contratos de trabalho que já estão em curso. Né? Só que, no tocante à jornada do trabalho, ela faz menção ao que está previsto na CLT, no artigo 62, inciso 3º, ou seja, também não estaria sujeito ao controle de jornada. A medida provisória ainda prevê, né, expressamente que, no caso de utilização de aplicativos ou programas, né, após o período normal, né, da jornada de trabalho, quando quer trabalho, né, não configuraria sobreaviso, não configuraria tempo à disposição. Aqui já para mim já é um primeiro, né, contrassenso, porque se é teletrabalho, se teletrabalho não vai ter controle de jornada, não tem nenhum controle de jornada. Ou tem controle ou não tem controle. Não sei, você diria com a doutora qual que é o pensamento em relação ao controle de jornada nos casos de teletrabalho. Pois é, temos que fazer algumas considerações a respeito desse tema, né? Porque, assim, a limitação da jornada de trabalho, ela está prevista no artigo 7º da Constituição Federal. Então, a Constituição fixa em 8 horas diárias, 44 semanais e 220 mensais a jornada de trabalho normal do trabalhador. E disso não se afasta o teletrabalhador. Então, em princípio, a jornada legal que o teletrabalhador deve cumprir é essa: 8 diárias, 44 semanais e 220 mensais. Mas como a grande polêmica, a grande questão é, se ele trabalhar além desse limite, ele terá direito às horas extras? Então, como o doutor bem explicou, a CLT diz que o teletrabalho não há controle de jornada e não há direito às horas extras. E a medida provisória 927 também repete o que a lei diz, enquadrando o teletrabalhador lá no artigo 62, inciso 3 da CLT. Mas algumas considerações a gente tem que fazer. Então, assim, a CLT, no artigo 74, parágrafo 2º, diz que o empregador deve adotar controle de jornada dos seus empregados. Não exclui o teletrabalhador. A portaria 1510 do extinto Ministério do Trabalho também obriga o empregador a registrar a jornada de trabalho do empregado por meio do ponto eletrônico. Então, o ponto eletrônico, ele registra a jornada com uma senha ou com a impressão digital. E essa jornada fica anotada lá na memória, lá do sistema, do computador, e pode ser acessada e registra de uma maneira que dificilmente pode ser alterada. No caso do motorista, citando como exemplo o motorista de transporte rodoviário de passageiros e cargas,
ele também viaja pelo Brasil inteiro, não tem como saber exatamente se ele está parado, se ele está trabalhando, se ele está dormindo, o quê. Embora hoje tenha os monitoramentos de satélite que permitem essa aferição. Mas até ele, a lei determina que o empregador tenha que fazer o registro da jornada. Então, por meio do quê? Controle de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo. No caso do trabalhador externo, que também é difícil para o empregador saber onde ele está, o que está fazendo, se está trabalhando ou não, a portaria 3.626 do Ministério do Trabalho, de 91, também determina que o empregador adote o sistema de papeleta externa para que o empregado registre o seu horário de trabalho. Então fica a pergunta, com todas essas determinações legais, com todas essas possibilidades de registro da jornada, tanto para o motorista, quanto para o trabalhador externo, e mais o ponto eletrônico, no teletrabalho, não seria possível, então, o registro de trabalho? E se o trabalhador trabalhasse além da jornada constitucional, ele não teria direito a horas extras, doutor Marcos? O que o senhor diz? Então, Camila, né, o tema ele é delicado, né? A lei ela diz que não está sujeito ao controle de jornada, ou seja, não está sujeito obrigatoriamente ao controle de jornada, né? O que não impede, né, que a empresa implemente o controle de jornada. Então, entendo ser possível, sim, que a empresa, né, quando no regime de teletrabalho, implemente o controle de jornada. Pode ser por meio eletrônico, inclusive, né? Temos aplicativos, programas, softwares que permitem que se realize esse controle, né? Na minha análise, né, a implementação do regime de controle de jornada nos casos de teletrabalho deve partir de uma análise, né, por parte da empresa no tocante à função, né, que esse empregado realiza dentro da organização da empresa e no setor em que isso vai ser implementado. Que justamente alguns setores, como a doutora ressaltou, possibilita sim que se faça um efetivo controle de jornada, outros não, outros se torna muito difícil esse efetivo controle, né? Quanto às vantagens do controle de jornada, né, reside em uma maior proteção, né, para a empresa quanto a eventuais pedidos de hora extra, porque não basta simplesmente alegar que estava lá no artigo 62, inciso 3º, para de plano afastar, né, um eventual pleito de horas extras. Então, justamente nesse ponto, eu entendo que a empresa, entendendo ser possível, a empresa entendendo ser viável, né, o ponto eletrônico pode ser implementado sim, e justamente para esta questão de prevenção de demandas trabalhistas quanto às horas extras. Mas, né, a pergunta que ainda agora volto para essa pergunta, né, no tocante, a empresa optou pelo regime, né, da não controle de jornada. Né, isso afasta por completo um eventual pedido de hora extra, se esse trabalhador trabalhar de fato, além da 8ª hora diária, e trabalhar além da 44ª semanal, trabalhar em período noturno, ele vai poder PPA, né, isso para exercer trabalho, como que se dará essa dinâmica? Então, né, doutor Marcos, o direito de ação é um direito constitucional. Qualquer pessoa tem o direito de acionar a justiça em defesa dos seus direitos. Aí vamos citar aí o exemplo do teletrabalhador. Então, o empregado realizou o teletrabalho e não foi adotado, não foi registrado a sua jornada. Porque é enquadrado no dispositivo de lei que diz que não é controlada a jornada de trabalho. Porém, esse trabalhador, ele trabalha muitas horas por dia. Ele trabalha muito além, mesmo distante, né, usando aí as ferramentas informáticas, ele trabalha muito. Ele trabalha à noite, ele trabalha fim de semana, ele trabalha nas férias, porque o empregador enquadrou ele em uma situação de não controle de jornada. Suponhamos que esse trabalhador, esse teletrabalhador, ajuize uma ação pleiteando horas extras e diz:
Olha, eu trabalhei muito além, não tinha controle, mas eu trabalhei muito além do que a Constituição limita. Aí esse trabalhador, né, ele vai entrar com essa demanda, a empresa vai contestar e vai produzir a prova. Então, ele tem que produzir uma prova no sentido de que a empresa poderia sim controlar a jornada de trabalho dele. E como a empresa poderia fazer esse controle, então ela deixou de adotar o controle, e em razão disso, exigiu tanto uma quantidade de trabalho tão grande que ele não poderia realizar só nas 8 horas diárias. Ele teve que trabalhar finais de semana, ele teve que trabalhar à noite ou acordar muito cedo. Então, ele vai provar que o controle era possível. Como que era possível esse controle? A empresa, a empresa monitorava o trabalho, a empresa exigia relatórios, a empresa fixava prazos para o cumprimento de certas metas, a empresa telefonava para saber onde ele estava, convocava ele para reuniões e ele tinha que estar presente. São vários meios de provar que havia sim controle de jornada de trabalho e que a empresa sabia que ele estava trabalhando além do limite legal. Então, vai depender caso a caso. Se o empregado provar esse controle, certamente ele vai ter um ganho de causa. O juiz, a Justiça do Trabalho, acabará deferindo horas extras. Se o controle for realmente inviável, provavelmente ele será enquadrado na regra de exceção e não terá direito às horas extras. Então, como que o empregador deve agir, doutor Marcos? Ele tem uma lei que possibilita que ele não controle a jornada e, ao mesmo tempo, ele deveria controlar essa jornada para não correr o risco de ter uma ação trabalhista e ser condenado no pagamento de horas extras. Como trabalhar essa questão? Doutora Emília, é uma questão realmente que vai depender de uma análise, né, de cada empresa, né, de cada situação específica, né? E digo, se a empresa adotar um regime de controle, né, ela sentir mais segurança com isso, né, adotar esse regime de controle de nada, ela vai ter que seguir a regra ordinária, né? O limite legal, né, ou o limite de convencional para a jornada, né, poderá, vamos entender, instituir banco de horas, regime de compensação, né, desde que observar os seus requisitos de validade. Agora, se a empresa for seguir, né, pela regra do não controle de jornada de trabalho, a empresa tem que ter em mente que é, de fato, não ter o controle da jornada de trabalho. Não adianta a empresa falar que estou, né, adotando a exceção do artigo 62, inciso 3º da CLT, só que de forma velada, né, ou seja, por trás, ela efetivamente está fazendo um controle da jornada desse trabalhador. Então, assim, se o trabalhador, de fato, conseguir provar que a empresa fazia o controle da sua jornada, né, que ele não estava, de fato, sujeito a não cumprir um determinado horário, né, para a empresa, ele poderá sim, né, como o doutor explicou, pleitear a questão das horas extras. Então, a empresa adotando o regime de não controle de jornada, ela, de fato, não poderá controlar a jornada desse trabalhador. Lógico, mas a empresa precisa saber se o trabalhador está trabalhando, né, se não está passeando, são preocupações que a empresa tem. Então, daí, eu creio que existem outros mecanismos para que a empresa possa, de fato, ter um retorno por parte do empregado, como a avaliação de produtividade, entre outros modelos que se permite. Agora, doutor, a sua experiência, né, durante a atuação na magistratura do trabalho, o que te leva a defender? Olha, é uma questão realmente complexa, porque nesses anos todos que eu atuei na Justiça do Trabalho, eu vi vários tipos de ações de trabalho externo, de motorista, de profissional, motorista, e eles pediam horas extras e o trabalho era longe da empresa. Então, a Justiça do Trabalho não tem um posicionamento único sobre isso. Por quê? Dependendo da prova, o
empregado vai ter direito às horas extras, dependendo da prova, não terá. Mas no teletrabalho é uma questão interessante. Se o empregado trabalha no próprio domicílio, que é o home office, nesse caso é perfeitamente possível o empregador adotar o registro de ponto eletrônico, né? Não tem nenhuma razão para que não seja adotado. Agora, se é um teletrabalho nômade, um teletrabalho assim mais disperso, realmente fica mais difícil, mas daí também o empregador pode adotar a papeleta de horário de trabalho. Porém, como eu disse, não é uma questão fácil. Mas os autores, sim, vários autores, principalmente lá na Espanha, eles praticamente há um consenso de que o teletrabalho é possível o controle e o trabalhador tem direito às horas extras. Eles falam até na cybervigilância, que é a vigilância que o próprio computador faz sobre o trabalhador e sobre o que ele está produzindo. Então, assim, doutor Marcos, por cautela, eu penso que o trabalhador, o empregador deveria sim adotar uma forma de registrar os horários de trabalho dos teletrabalhadores, até porque, se não faz, ele corre um grande risco do ajuizamento de uma ação trabalhista em que o trabalhador poderá pedir, além das horas extras, uma indenização por danos existenciais, ou seja, porque ele trabalhou muito em prejuízo ao lazer. E isso tem sido uma constante na Justiça do Trabalho, não é? Então, doutor Marcos, gostaria de acrescentar. Eu concordo, vamos dizer, concordar em partes, né? Eu concordo em partes, né? No sentido, a evolução tecnológica já alcançou patamares universais, né? E está interferindo nas relações de trabalho, né? O teletrabalho ele pode aumentar o leque de contratações, porque ele não limita mais a determinada região física. Então, por exemplo, né, eu posso ter uma empresa aqui de Curitiba contratando um trabalhador no Mato Grosso. Então, justamente por essa facilidade, né, do teletrabalho, das inovações tecnológicas. Isso, né, aumenta, né, de forma significativa, tanto para aquele que precisa do emprego, quanto para aquele que precisa da mão de obra, o leque de procura, da oferta e da procura. Né? Então, a flexibilização, né, que o teletrabalho traz, no tocante ao não controle de jornada, no meu entendimento, é uma flexibilização para todos, né? Tanto para o empregado quanto para o empregador. Né? Ele flexibiliza de modo geral. Então, o empregado, né, nessa situação de não estar submetido a um controle de jornada, né, como nos contratos convencionais, no meu entendimento, muitas vezes isso pode trazer, inclusive, uma qualidade de vida. Mas, para que isso aconteça, doutora Miriam, é necessário um amadurecimento cultural. Né? É um amadurecimento cultural. Né? Nossos entendimentos, nossas percepções, elas têm que evoluir de acordo com a evolução tecnológica também. Então, nós temos que respeitar os limites, né? que inclusive, o nosso corpo físico, né? A nossa mente impõe. Então, se houver esse amadurecimento, né, se a empresa souber lidar com essa situação e não explorar, né, além do limite, né, se o empregado também souber utilizar essa flexibilização no modo de aumentar a produtividade, trazer mais resultados, eu acho que é uma união válida. Né? Agora, se não tiver esse amadurecimento, né, se a empresa não tiver essa segurança, né, aí eu entendo que a cautela em adotar o regime de controle da jornada, de estabelecer um ponto, né, vai trazer mais segurança para a empresa no tocante a um eventual pedido de horas extras, né? Mas é uma questão que só a prática, né, ela vai poder nos responder de forma mais efetiva. E, infelizmente, por conta do coronavírus, né, poderia ter sido por outro motivo, mas é por conta do coronavírus, desta pandemia, as relações daqui para frente tendem, sim, cada vez mais a adotarem um regime de trabalho. Né? Então, para mim, eu penso, né, concordo em partes, né, mas eu acho que a cautela e o amadurecimento cultural para a implementação efetiva do teletrabalho é necessário.
para o empregador, o teletrabalho é bom, e para o empregado, ele acha que é melhor ainda. Então, é isso, doutor Marcos, é conjugar os interesses de ambos. Então, esperamos ter contribuído com algumas informações importantes e relevantes que poderão auxiliar o empregador aí na tomada de decisões. E no próximo vídeo vamos continuar falando sobre o teletrabalho. E um dos pontos que vamos destacar é a importância de um líder que irá comandar a equipe de teletrabalho. É fundamental esse líder estar preparado para que as questões de teletrabalho não sejam conflituosas. Então, até o próximo vídeo. Obrigado, até o próximo.